Salve, salve, rapaziada do Samba Fute! Chegamos juntos em mais uma resenha aqui no canal, aquela resenha descontraída, aquela resenha que você vai conhecer melhor os personagens, os atores do futebol nacional. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial, o Paulão, nosso Big Paulo, que tem passagem por tudo quanto é time nesse país. Já jogou no Vasco, já jogou no Cruzeiro, já jogou no Grêmio, já jogou no Inter, o que não é uma coisa muito comum, né? O rapaz jogar nos dois grandes do Rio Grande do Sul, mas agora tá lá no Paysandu e o homem cheira, ele fede a título, a acesso, conseguiu acesso com o Papão da Curuzu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, você sabe que história para contar o Big Paulo tem, e não é pouco, e quem vai dividir essa resenha comigo é sempre ele, meu parceiro, Giovanni Peçanha, meu parceiro. Como é que você tá? Tudo bem? Animado para mais uma resenha aqui no Samba Fute? Salve, salve aí os nossos web espectadores. Pô, animadíssimo, né? Big Paulo é qualidade demais, resenha pura, tem muita história para contar. Como você já falou aí, já é um ponto que a galera já tá imaginando. A gente vai ter que comentar sobre essa passagem Grêmio, Inter, como foi isso, como aconteceu. O torcedor pegou muito no pé, não pegou, mas o cara também tem muita história para contar em outros times. Como você falou, pede título, campeão brasileiro, agora conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro com o Papão da Curuzu. Então, vamos para essa resenha aí que promete. Com certeza, vamos que vamos. E, para começar, Paulão, quero te agradecer primeiramente por você estar trocando essa ideia com a gente e quero iniciando falando sobre essa passagem aí no Paysandu, o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, como que foi essa campanha aí na Série C e como que você tem visto o clube que é tão tradicional, mas que nesses últimos anos está nesse ioiô, né? Uma hora sobe, outra hora cai, uma hora sobe, outra hora cai. Fala, Matheusão. Fala, Giovanni. Boa tarde, irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilaço. Pô, irmão, bem legal fazer parte aqui dessa resenha com vocês aqui no Samba Fute. A gente sabe aí do apreço que a rapaziada tem por vocês, então muito bom ter nessa tarde aqui aproveitando esse momento de fisioterapia em casa, né? Mais tratando sobre isso, mas muito legal estar aqui com vocês pra gente bater essa bola. Então, irmão, falando um pouco sobre esse momento do Paysandu, né, cara? Agradecer a Deus, né, primeiramente, obviamente, sempre grato a tudo, né? Depois de alguns anos, novamente jogando a Série C, né? Meu primeiro contato com a série foi no Asa de Arapiraca, né? Onde também, graças a Deus, foi o meu primeiro acesso lá, né? O Asa, quando subiu para a Série B, e depois eu acabei indo pro Grêmio Barueri, na época. Mas nessa passagem aqui pelo Paysandu, mano, muito feliz, né? Porque é aquela coisa, né, cara? Quando você chega a uma certa idade no futebol, você vira improdutível, né? As pessoas têm a ideia que você não consegue produzir mais, aí vem aquela situação toda, aquela desconfiança se você pode ainda entregar qualidade, capacidade, né? Toda aquela questão. E graças a Deus nós chegamos aqui, né? O elenco estava montado, conseguimos chegar aqui, mostrar um pouquinho do nosso apoio à rapaziada, ao grupo que já estava aqui montado. Obviamente depois chegaram mais alguns jogadores, que com isso também se tornou uma família muito forte, né? Conseguimos manter ali, eu acho que o nível em relação à performance e também em relação à qualidade do grupo, tá no grupo feliz, né? Tá na cidade, pô, Belém é uma cidade muito boa, né, cara? Uma cidade muito boa, eu conhecia de vir aqui jogar contra e tal, mas não tinha convivido com as pessoas ainda e estado na cidade. E daí a gente vê que a cidade é uma cidade tranquila, um clube que a torcida é apaixonada, mano, a torcida é apaixonada, quem não sabe do conhecimento que a torcida do Paysandu tem um amor por esse clube muito grande. Então, tô muito feliz, cara, muito feliz por esse acesso e, como eu falei agora há pouco, dá graças a Deus por isso. Pô, isso é então, muito Paulão, bom, cara. Manda aí, Giovanni. Aproveitando que ele puxou um gancho bem legal aí, recentemente a gente fez uma entrevista com o Robinho também, seu companheiro aí no Papão da Curuzu, e durante a entrevista ele tocou num ponto bem interessante, né? A gente conversou com ele sobre o fato de que ele ainda não tinha jogado no norte do Brasil, e ele comentou como a torcida é calorosa de uma forma diferente, tem uma cobrança diferente. É isso mesmo, Paulo, tem essa questão assim de cada região do estado, do torcedor tem essa diferença no calor, na forma de tratar, na forma de cobrar? Irmão, tem. É que assim, tipo, é que não tem jeito, não tem como a gente não entrar nesse assunto, né, cara? É que quando você tá em outra região do país, o amor, né,
como é que eu posso te falar? O pay-per-view é diferente. Eu acho que essa é a palavra correta, né? O pay-per-view é diferente. A maneira com que você busca algumas situações acaba sendo diferente. Pra cá, pro norte, nordeste, cara, o amor é coisa de louco, assim. Não que isso não aconteça em outros estados, tá? Cara, aqui as pessoas deixam de comer para comprar o ingresso para ir no jogo, cara. E a gente tá falando isso, obviamente, já entrando na situação financeira do país, né? Que as pessoas, a gente sabe como é que é. Tem lugares que o cara tem mais facilidade de comprar os ingressos. Aqui nem sempre o mais barato, de repente, para outro nível de sociedade, para aqui acaba sendo um pouco mais alto. Mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. Aqui o pessoal vai à loucura. Vai à loucura. Eu vivi aqui a situação do Repá, que eu não tinha vivido ainda, né? Claro que quando é aquela semana de clássico por todo o Brasil, a gente vê, né? Pô, encheu, deu 30, deu 40, deu 50. Meu, aqui deu quase 60 e poucos mil torcedores. Num Repá aqui, onde estava lotado, onde a torcida cobrava. Mas o cobrar da torcida é o cobrar que, obviamente, quando você perde, não está satisfeito, né? Não está satisfeito. Mas também quando você está no apoio, quando a gente estava vivendo, né, essa reta final, os momentos bons da reta final, torcida apoiando em todos os momentos, e treino aberto, e, sabe, 10 horas da manhã, a Cruz lotada, e muita gente, criança, pô, nos jogos que foi voltado só para mulheres e crianças, pô, a Cruz estava tomada, cara, estava tomada. Então, tipo, você vê o amor que o torcedor realmente tem pelo clube. Então, acho que viver essas situações é bem legal, assim, é gratificante. Mas aí, puxando isso, né, Paulo, você está falando dessa diferença regional e tal, tem a questão, né, como a gente falou na abertura, que você é um dos poucos jogadores que atuou por Grêmio e Inter, né, que também é uma rivalidade, assim, acima da média de quem vive, né. Você consegue ver uma diferença muito clara entre essas duas rivalidades, ou melhor, entre a maneira de ver o futebol na região norte em relação à região sul? Ah, total, Matheus, total, cara. Isso é muito nítido, assim, sabe? Como você falou, de repente eu posso falar com um pouco mais de não é de conhecimento, né, cara? Mas eu já passei por essa situação. Eu não tenho um total conhecimento, né? Não posso falar muito, assim, a fundo, porque eu não sou gaúcho, né? Eu tenho uma filha gaúcha, mas eu não sou gaúcho, sou baiano, né? Mas eu já convivi nos dois clubes ali, eu sei como é que é, entendeu? Então, um pouco de propriedade para isso eu posso ter, sabe? Então, o nível de torcida, assim, o motivo pelo qual se torce parece que se é diferente, sabe? Eu vou tentar trazer um pouquinho para você. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos num momento nós não estávamos num momento delicado, porque faltava muito para a competição. Faltava muita coisa ainda para acontecer. Só que, como todo torcedor, ele vive do botar água para esquentar agora, ligar o fogão e botar água agora, e daqui a 2 minutos já quer que esteja fervendo, já quer que já esteja pronto. Essa é a nossa cultura brasileira, né? A gente quer coisa cristante. Então, tipo assim, a torcida estava cobrando muito, mas a torcida, cara, não cobrava, sabe? Obviamente quer o resultado positivo, quer que as coisas aconteçam da maneira legal, mas quer entrega. Sabe aquela entrega que você chega, mano, você perdeu o jogo, mas você perdeu se entregando, todo mundo, pô, mano, exaurido, tá ligado? Tipo, acabou o jogo, mano, eu vou ficar uns 2 minutos, 3 minutos aqui no campo pra conseguir respirar, porque eu tô, assim, ó, entregue, tá ligado? No outro dia eu só vou lá tirar um CKzinho e vou dormir na maca porque eu tô morto. O torcedor aqui, ele cobra muito disso, tá ligado? Ele cobra muito dessa entrega. O torcedor, em outra área do Brasil, até no Sul, ele cobra o resultado. Ele cobra que no clássico, né, vamos dizer, o time entre e não vença só por 1-0, vencer por 1-0 para ele, de repente, a depender da circunstância do jogo e a qualidade do elenco, como a gente sabe de todas as outras coisas que fazem parte do futebol, o 1-0 para ele não está satisfeito, sabe, cara? E aqui nós ganhamos o clássico exatamente nessas questões. Ganhamos o clássico, pô, nós fizemos o gol, o time adversário teve chance, perdeu um pênalti, teve chance, a gente ganhou o clássico assim, sabe, aquele 0,5 que foi total diferença, e pra gente foi um divisor de águas, e daí a gente começou a subir, e foi daí que deu confiança. Então, tipo, são nesses momentos que você consegue começar a parar e pensar, falando a verdade, velho, os caras aqui são loucos por bola por outro motivo, não é a apresentação do futebol arte, sabe? Também a gente entende que estava há 5 anos, né, naquela fila de espera,
né, do acesso, que precisava, de repente, né, na cabeça de qualquer outro torcedor, o cara pode falar, mas qualquer coisa valia além do acesso. Não, mas todo mundo sai de sua casa para ver um show, ele quer ver o show. Ele quer ver o show, ele quer ver os artistas, ele quer ver, né, tudo acontecendo da melhor maneira. Então, é nesse quesito que eu penso um pouquinho, pensando que nem sempre, né, aqui a performance e o show bem produzido, bem organizado, vale a pena a entrega e a dedicação, mesmo que o show não seja da melhor maneira possível. Pô, muito bom essa diferença. E agora entrando um pouco mais na sua passagem pelo Grêmio e pelo Inter, Paulão, no Grêmio você ficou pouco tempo, mas assim, a identificação foi rápida, né? Como é que foi isso? Você, foi logo no início da sua carreira, né? Você surgiu lá no final dos anos 2000, né? E 2011 você já tá no Grêmio. Como é que foi ter chegado? Um baiano chegando no Sul, né? Outro tipo de clima, outro tipo de cultura. Como que foi esse período e como que foi essa identificação? Você acha que você deixou que marca para esse torcedor gremista? Mano, assim, tipo, Matheusão, até hoje, cara, eu recebo muito carinho, cara, assim, de verdade, eu recebo muito carinho da torcida gremista, cara, assim, os amigos, obviamente, que eu deixei na cidade, sendo gremistas, as pessoas que eu encontro, assim, na rua, assim, gremista, né, tipo, foi boa a passagem e tal, aquela coisa toda, e, cara, eu cheguei muito cedo, realmente cheguei muito cedo e a passagem não foi tão longa, mas, graças a Deus, ficou marcada por alguns motivos, né, além da característica jogada e também pelo nosso momento dentro do campeonato, né? Eu lembro que quando o Renato me levou, cara, nós estávamos ali beirando a zona de rebaixamento, né? Acabamos o campeonato em terceiro, fomos para a Libertadores do ano seguinte. Então, acho que toda essa retomada, toda essa reviravolta na competição, acho que ficou marcado ali, sabe? E, obviamente, o carinho que a torcida me deu, assim, a maneira que a torcida me abraçou e o que eu consegui entregar mesmo estando com pouco tempo, eu acho que foi também, uma das coisas que marcou, sabe, a minha passagem. Foi ali que foi meu apelido de Paulão Caveirão, foi ali que foi meu apelido, sabe? Todas essas questões, então, tipo, isso ficou meio que marcado, sabe? E, cara, eu sou um cara que eu não tenho muito o que fazer, além de agradecer, né, cara? Eu sou um dos poucos jogadores, como você citou, que conseguiu passar pelos dois clubes e ter uma história nos dois clubes, né? Claro que no Inter, como eu tive a passagem de 6 anos, é totalmente diferente da minha passagem, né, de 3 meses, 4 meses, né, ali no Grêmio, onde tinha um contrato de 3 anos pós, né? Eu cheguei com um contrato de 3 anos e não consegui cumpri-lo, né? Acabou sendo logo vendido. Então, mas o carinho, cara, que eu tenho pelas duas equipes é muito grande, assim, muito grande mesmo. Tenho até hoje amigos no Grêmio, o Renato tá lá ainda, voltou várias passagens, o seu auxiliar, o Alexandre, dentro disso, dentro do próprio clube, né, staff ali e tudo mais. Então, eu vejo essa passagem assim muito boa para mim, cara. Foi muito grande, apesar do pouco tempo vivido dentro do clube, mas a passagem foi muito grande. Então, Paulo, emendando aí sobre essa questão do carinho com a torcida e tudo, dessa identificação rápida que você teve com a torcida do Grêmio, e pegando como parâmetro o tempo que você ficou no Inter, né? Obviamente, 6 anos de clube, o jogador passa por momentos de altos e baixos, e você acha que a forma como você saiu do Inter foi a melhor forma? Você acha que talvez a torcida do Inter tenha sido um pouco ingrata com tudo que você passou ali dentro? Cara, assim, Giovanni, hoje, né, cara, eu falei sobre isso recente, né? Hoje, maduro, né, com outra visão, reconhecer os meus erros, não só extracampo, mas também dentro de campo, né? Eu sempre fui um cara muito alto, assim, eu sempre me autoavaliei. E, obviamente, o profissional, ele sabe quando ele está entregando, não está entregando, quando ele está sendo um cara responsável. E isso eu sempre fui, cara. Eu sempre fui profissional, sempre fui responsável, sempre tentei entregar. Se eu tinha qualidade para isso ou não, é outra questão, né? É outra circunstância, mas eu sempre tentei entregar isso. Então, tipo, hoje, vendo toda essa situação, eu, obviamente, fico sentido. É muito difícil, cara, você encontrar, né, hoje, principalmente no futebol de hoje, um profissional que fica no clube durante 6 anos. São 2 contratos muito longos, cara. E é difícil você ver isso. Eu consegui viver isso dentro do Inter, entendeu? Mesmo, não jogou nos últimos 2, 3 anos, mas eu era do clube. Eu tava na folha do clube. Eu era contratado pelo clube. Meu contrato tava ali. Se eu não joguei, não foi porque eu não quis.
né? Foi porque a questão que, obviamente, como todo mundo sabe, depois da queda, do decesso, e ficou aquela coisa, aquele gosto amargo, e daí, obviamente, você tira 2, 3 para culpar de uma situação que eu não fui culpado. Eu participei. Obviamente, isso eu vou assumir sempre, em todas as entrevistas, eu vou assumir. Eu participei, eu tive uma grande parcela disso, porque dos 38 jogos eu joguei grande parte. Mas eu não fui o total culpado sobre isso, entendeu? Então, claro, cara, onde você passa mais tempo, onde você quer ter o carinho. Essa história, não tem o que fazer. Minha história está marcada. As pessoas podem gostar ou não gostar, podem falar, pô, mas eu vivi isso aí. Eu tenho quase 150 jogos pelo Inter, pô, não tem o que fazer, entendeu, irmão? Tipo, não tem como apagar isso, né? Então, tipo, tô marcado na história pela queda, óbvio, porque quando o clube caiu, eu era um dos jogadores, um dos titulares, passei com alguns jogos como capitão e tal, e tudo mais. Tá na minha história isso. Mas também tá na minha história outros momentos importantes, entendeu? Da minha carreira, de repente, gols importantes pro clube, momentos importantes e tal. Pô, você foi comparado com o Garrincha no Inter, deu aquela meia-lua e cruzou pro Valdívia pouco pica. Exatamente, no gol do DVD. Então tem muita coisa, cara, tem muita coisa legal. Então é difícil quando você tá na casa por muito tempo e, tipo, você não tem uma defesa, sabe? O que eu senti no momento... Magoa, cara, você ter isso? Matheus, magoa, cara. Magoa, porque é aquela situação, né, cara? Tipo, é o que eu tô falando agora. A mesma coisa seria se eu tivesse toda essa história. Imagina o contrário. O Paulo passou 6 anos no Inter, foram títulos, e quando eu abrisse a boca para dar uma entrevista, eu falasse só do Grêmio. Ia magoar igual. Ou até mais. Claro. Entendeu? Quando eu fosse dar uma entrevista, eu colocasse só exemplo, tá? Ah, porque quando eu tava lá, eu tive uma dor e o médico não me curou. Quando eu tava lá, eu tive uma dor e fulano não me deu um tratamento. Ia magoar igual. Porque, pô, só tá falando do momento ruim, só tá falando da coisa ruim. Então, tipo, pô, será que em 150 jogos eu só fiz coisa ruim? Pô, tipo, sabe? Paulão, há uma incoerência aí. Você, quando você chegou, se eu não me engano, foi na sua apresentação no Inter, você já chegou metendo que, pô, eu sou zagueiro mesmo, e é isso, é nós que tá, e vamos que vamos. Você acha que quando você assume esse rótulo de ser esse zagueiro, ele já te traz um estigma de que você é um jogador ruim, de que você é o cara que não contribui para o clube? Você acha que isso pode ter a ver? No momento que eu digo que hoje, né, você já fala do zagueiro que gosta de sair jogando, que tem que ter saída de 3, enfim, nesse processo de evolução do futebol. Quando você se assume como um zagueiro, você não acha que isso também traz um pouco de um estigma de um cara que é ruim, de um cara que é um brucutu, ou você acha que não? É que assim, Matheus, naquela época não tinha saída de 3, não tinha passe por dentro. Sim, mas eu digo pensando na história inteira, né? Até 2013 claro, até 2017, 2018. Eu entendi. Não, é que assim, cara, naquele momento, a minha imagem do futebol era que isso era necessário. Como todo mundo, acabei evoluindo dentro disso. Passei por outros treinadores que me deram condições de evoluir e também, graças a Deus, eu tive conhecimento da evolução, né? Mas naquele momento o campeonato era isso. Era zagueiro defendendo, meio campo criando, volante marcando e atacante finalizando. O campeonato era esse. O Campeonato Brasileiro se deu de mudança há pouco tempo. Né? Há pouco tempo que se cobra essa mudança. E hoje em dia, mesmo tendo essa mudança, a gente vê em entrevistas, até em narrações, e, pô, não, nem todo momento tem que sair jogando, nem todo momento tem que estar passando esse risco. Mas peraí, se o cara tá ali, no momento, passando risco, é porque ele treinou. Agora, se na jogada, treinada, o cara dá o chutão, pô, mas esse jogador não tem qualidade para sair jogando. Então tem 2 momentos, peraí. Tem um momento que você tá ciente do que você tá fazendo e outro momento que você tá simplesmente tirando ali o risco de vida. É o risco de tomar o gol. Entendeu? Se você tem capacidade para fazer, ou então se você tem espaço para criar, você vai criar. Se você não tem, você vai definir, ultrapassar o limite, vamos lá, vamos sair de trás e fechar a casinha. Como a gente vê também jogos assim na Champions League, a gente vê na Premier League, na La Liga, na Bundesliga, a gente vê jogos assim.
Um time onde está sendo muito pressionado, pô, vamos tirar aqui uns 3, 4 segundos aqui atrás, de repente a gente transfere a responsabilidade e o nosso atacante vai lá e consegue um gol. A gente vê. Só que naquele momento, cara, quando eu dei essa entrevista, eu dei falando realmente das minhas características. Né? Até o momento, um cara rápido, um cara que não tem diferença se eu for dar o chutão ou não. Se eu for tentar dar um passe, eu vou tentar dar um passe. Se eu tiver oportunidade, beleza. Agora, se eu tiver marcado dentro da área com 2 marcadores, eu não vou tentar dar um passe por dentro, eu vou dar um chutão e meu time sai de trás. O meu pensamento até hoje é esse. Não quer dizer que eu não saiba dar um passe, se eu não saiba dar um lançamento. Não, eu sou o cara que joga, eu tento jogar risco zero. Eu tento ser o mais simples possível. Numa necessidade ou outra, beleza, eu vou tentar um lançamento, vou tentar um drible. Drible não, que isso aí a gente não faz, né? Não é a minha. Isso aí eu não posso mentir aqui. Tirando de vez em quando, né, Paulo? Lá na frente, tirando aquela meia-lua em cima do Edilson. Se for uma coisa meio lá na frente, cá atrás a gente não tenta. Mas, cara, naquele momento eu era ensinado a isso. A minimizar o risco, né? A transferir responsabilidades quando houver um risco, proximidade da área. Então eu era treinado para isso. Eu era treinado, não estou dizendo que a culpa era dos treinadores, tá? Mas eu era treinado para rebater. A escola Júnior Baiano, né? Ou exatamente, a bola ou o jogador, nunca os dois. Exatamente. Júnior jogou Copa do Mundo, foi campeão e tá na história do futebol. Entendeu? Isso aí. Então, mas, Paulão, dentro dessa questão aí dessa evolução do futebol, você já tinha jogado uma Série C, já tinha conquistado um acesso para a Série B pelo Asa, né? Isso. Só que isso já tem bastante tempo. Você consegue enxergar que houve uma evolução em geral no futebol ou isso ficou muito restrito à Série A? Você acha que a Série C que você... a parte que você jogou e o que você pôde ver depois foi muito diferente daquilo da época do Asa? Giovanni, eu vou te falar que a única coisa que não tá diferente são os campos, cara. Infelizmente. Infelizmente, irmão. A única coisa que não tá diferente é o campo. Porque a formação, forma física, a parte tática, a parte, né, a entrega do jogo, a maneira com que você vive o jogo é totalmente diferente, né? Agora, os campos, eles continuam os mesmos, né, cara? Então, de repente, você não consegue entregar mais plasticidade, você não consegue entregar um jogo bonito. Aí se torna aquela competição tipo Série C exemplo, tá? Com todo respeito, obviamente, estou aqui disputei a Série C. Série C é a última competição, é o último nível do futebol brasileiro. Se dá por isso, porque os campos se entregam isso, irmão. Entendeu? Os campos não ajudam a melhorar a competição. Então é o seguinte, é uma competição que dá acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. De repente pode ser... vou dar um exemplo de um clube que acabou de fazer isso. O Vitória subiu da Série C para a Série B, da Série B está subindo para a Série A. Né? Alguns jogadores, obviamente, permaneceram da Série C. A praticidade da entrega de jogo que eles conseguem entregar na Série B é totalmente diferente do que eles entregaram na Série C. Entendeu? Então, de repente, quem viu aquele cara jogando na Série C, nossa, tá maluco, não, esse jogador não dá pra ir. Série B, nossa, vai entregar. E, de repente, o cara entregar no campo melhor, sabe? Com mais espaço de tempo, de treinamento. Também tem que a Série C tem esse espaço, mas tudo é treinamento, cara. Eu vejo que tudo é treinamento. Mas os campos de jogo, dia de domingo, nem sempre vocês conseguem entregar, né? Então, essa é um pouco da dificuldade. Você olha até os grandes estádios do Brasil, o negócio tá, assim, assombroso, né? A qualidade desses gramados. Mas emendando nisso, o Paulão, a respeito do campeonato, do Internacional, eu tava vendo uma entrevista sua na época que até você chega a se emocionar falando da questão de ser o culpado e tal. Uhum. E hoje a gente tem, infelizmente, passado por sucessivos episódios de muita violência no futebol, né? Você já sofreu racismo também quando atuou no sul do país. E ao mesmo tempo a gente também tem falado muito, acho que ainda pouco, mas ainda você vê uma evolução sobre saúde mental dos jogadores, né? Uhum. Hoje você, Paulão, 37 anos, já encaminhando aí para o final da carreira, vamos falar sobre isso também. Como que você vê o impacto dessa excessiva cobrança, dessa culpabilização que se dá em relação, né? Caiu por conta do Paulão, na sua saúde mental, na sua carreira, principalmente você hoje olhando, né, também para os mais jovens que estão aí com você no Paysandu, nos outros clubes que você passou. Como que é essa porrada que vocês tomam, assim, né? Qual que é o impacto disso na vida de vocês? Pô, Matheusão, cara, é doloroso, cara.
É doloroso, isso aí sem dúvida nenhuma. Se o cara não tiver dentro de casa um alicerce muito forte e hoje em dia muito mais um acompanhamento, né, de um profissional, cara, isso aí tu pode estar no nível aqui jogando Série A, daqui a pouco você começa a declinar. Isso aí é muito fato, é muito verdade, porque, exemplo, tá? Nós vamos pegar ali, de repente, se a gente for pegar o elenco do Inter que caiu em 2016, tá? Não fazendo comparações, óbvio, mas se você pegar a carreira de alguns jogadores daquele time, alguns declinaram. E isso não é por qualidade, porque muitos jogadores ali tinham qualidade, ou podiam continuar na competição, ou podiam, obviamente, continuar subindo, né? Alguns, obviamente, conseguiram manter, outros não. Mas será que foi só pela qualidade do campo, do jogo? Ou foi muito do que sofreu, da pressão, da opressão, sabe? Como você falou, da culpa do cara, passar na rua e o cara ouvir uma piadinha. Não, ele tá entregando o seu profissional, ele tá entregando a sua qualidade. Cara, quando eu penso o seguinte, eu costumo falar com os amigos, mano, eu acho que a profissão que é mais fácil para todo mundo que está ao redor, menos quem está jogando, é ser jogador, né? Se você for ver, é uma profissão que, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo tem entendimento. É igual o técnico no Brasil, todo mundo é técnico, todo mundo tem um dedinho de técnico. Mas de jogador é a mesma coisa. Ah, dar aquela bicicleta é fácil. Ah, fazer aquele gol é fácil. Dar um lançamento. Como é que o cara erra um passe daquele? Irmão, mas tem coisa que você não tá jogando sozinho, entendeu? Mas ninguém fala, será que fazer uma transferência no banco é fácil? Aí nego já tem medo, né? De fazer uma transferência no banco já é um pouco mais difícil. Pegar um bisturi já é um pouco mais difícil. Então, sabe, são questões que, a gente tem que parar para analisar sobre isso. É difícil para um, é difícil para o outro, porque o cara é profissional da área. Ele é profissional, ele se especializou para aquilo. É difícil pra caramba ser médico, é difícil pra caramba ser enfermeiro, anestesista. Cara, é difícil pra caramba. Você estuda há muitos anos. Aí você fala, mas estudo de futebol você não estuda. Mas você abre mão de muita coisa sobre 10, 15 anos pra você jogar um campeonato brasileiro, 2, 3. E chegar no patamar de ser um jogador assim, bem sucedido, rico mesmo, a gente sabe que é uma porcentagem muito grande, cara. Eu moro em Juiz de Fora, em Minas, cara, e aqui a gente, por exemplo, tem time jogando terceira divisão do Campeonato Mineiro, que a gente sabe que os moleques ganham ajuda de custo, sabe? Os malucos estão jogando domingo 10h30 da manhã, cara, com a família na arquibancada, maior pressão, porque os caras querem aparecer com a família, né? Exatamente. Então, assim, você começa a cavucar que, né, assim, pessoas como você que conseguem terminar uma carreira com essa quantidade gigantesca de grandes clubes, acho que você já tem essa noção de que você é um privilegiado, né? Entre totalmente os milhares e milhões de pessoas que querem e conseguem jogar futebol profissional, né? Com certeza, Matheus. Foi o que eu falei, foi o que você me perguntou e de repente a palavra não saiu. Eu sou totalmente privilegiado, cara. Assim, eu sei muito bem de onde eu saí, eu sei muito bem o que eu passei, né? Para chegar, não é no Inter, no Grêmio. Para chegar ali, meu irmão, passei por muita coisa antes. Muita coisa antes. Cara, são situações que eu tenho na mente e é o que me dá força até hoje. Vou te falar a verdade. Assim, tem momentos assim que, graças a Deus, hoje, depois de, né, da carreira, graças a Deus, vitoriosa, assim, com muito título, com muita passagem, com muita coisa, cara, eu vou buscar alguns momentos de fortalecimento mental, como eu te falei agora que a gente conversou da fisioterapia, lá atrás. Mano, quando você é louco, eu só queria jogar bola. Meu primeiro sonho era só jogar bola, não era ganhar dinheiro, carro, não, era só jogar bola, mano. Era só, mano, eu quero jogar bola, minha mãe não me deixa jogar bola, eu quero jogar bola e tal. Meu primeiro pensamento era esse. Então, o que me faz trazer à memória coisas importantes são esses momentos. Porque os outros, graças a Deus, eu já tinha conquistado, né, mano? Se ia seguir em frente ou não, dependia um pouquinho de mim. Obviamente, Deus capacitando, mas dependia de mim. Entendeu? Como hoje depende, né? Deus abençoando e a gente vai trabalhando, mano. A gente sabe hoje, mais ou menos, o que é que você tem que abrir mão, sabe? O quanto você tem que se entregar, o quanto você tem que exercer sua função. Hoje, você exercer função de liderança, que de repente é mais importante do que de repente uma função dentro de campo. Hoje eu tô maduro para isso, mas antigamente eu não tinha essa maturidade, tá ligado? Eu não tinha essa ideia. Então, tudo se dá a partir daí. Então, naquele momento, minha ideia era só jogar bola. Então, para passar por tudo isso, hoje, minha mente assim é muito bloqueada para muita coisa, tá ligado?
é muito bloqueada. E entra muito no que você perguntou do apoio mental. Cara, graças a Deus eu tenho uma família muito, muito boa, assim, sabe? Minha mãe, meu pai, meu irmão é um cara que hoje em dia tá comigo, assim, anda lado a lado, fechado. Claro, tem a diferença de idade, mas ele jogava futebol antes, mas hoje ele já parou de jogar e hoje a gente tá muito mais próximo, muito mais aliado. Tipo, é um cara mais novo, mas me dá muita ideia e bate muito de frente comigo. Então, tipo, é um cara que me ensina muito. Depois que eu tive também, depois que minha filha nasceu, eu também aprendi a dividir e a diferenciar muitas coisas. Então, eu bloqueei minha mente para essas coisas, sabe? Tipo, hoje, assim, algum tipo de violência nesse estado que a gente falou, de repente eu tenho outra, sabe? Bate em mim de outra maneira. Naquele momento bateu de todos os jeitos, né, mano? Me deu tapa na cara, me deu rasteira, me bateu de todas as maneiras, mas hoje, de repente, me bata de uma outra maneira, eu vejo de uma outra questão, entendeu? Eu vejo que, naquele momento, cara, eu vou te ser sincero, eu penso que hoje, naquele momento, eu via muito, de verdade, como uma derrota, tá ligado? Eu via como derrota. Hoje eu vejo diferente, hoje eu vejo como vitória. Eu consegui, tá ligado? Eu consegui, hoje eu incomodo. Então, há uma mudança nisso aí, tá ligado? Há uma mudança nisso. E hoje, vendo que a gente incomoda, eu imagino, tá ligado? Eu começo a deslumbrar uma parada totalmente diferente. E dentro dessa visão, Paulo, que você falou de enxergar uma situação da vida, da carreira como uma vitória, uma derrota, agora a gente vai dar uma viajada assim, um pouquinho para longe. E vamos falar sobre a sua passagem pelo Japão, assim. Como é que você enxergou esse passo na sua carreira, saída lá para o Guangzhou Evergrande? Cara, a minha saída pro Guangzhou foi, assim, uma parada muito louca também, porque eu não queria ir pro Guangzhou, né? Eu não queria ir, porque, eu tava vivendo aquele momento de lua de mel com a torcida do Grêmio, né, Grêmio, cara? Eu tava amarradão, vivendo, assim, o Grêmio e tal. E daí chegou a proposta. O assistente técnico do treinador do Guangzhou, ele tinha ido para assistir o jogo, 3 jogos do Grêmio, porque eles queriam levar o Douglas, né, o Douglas 10. Eles queriam um meia, queriam um 10 e tal, queriam um 10 e Douglas, no estilo Douglas, né, mano, de ser, né? Se naquele cara, reverência pura, até dentro de campo ele é reverência, né? Ele é reverência o tempo todo, e daí e tal. E daí chegou a proposta para mim também, eles queriam levar eu e o Douglas, né? Deus abençoou, né? Bum. Botou a mão ali sobre e apareceu a proposta e querem levar o Douglas. Só que o seguinte, há um tempo antes, o Jonas tinha decidido não renovar com o Grêmio. E o caixa do Grêmio estava, né, um pouco vazio naquela época, porque o Jonas estava voando, né, cara? O Jonas estava voando naquele campeonato. O ataque nosso estava assim, coisa, irmão, estava voando. E daí chegou a proposta e eu não queria, lembro como hoje, cheguei um dia, as coisas foram acontecendo, ia jogar Libertadores no Uruguai. Poucos dias antes eu chamei o Renato na sala, Renato me chamou na sala e falou que o presidente tinha aceitado a proposta e tal, que não tinha o que fazer, que ia acabar aceitando, que ia me vender e tal. Eu lembro que eu chorei pro Renato. E, Renato, não me deixa aí, cara. Fala que eu sou importante e tal, né, que eu quero continuar. Aí ele falou, tá, te dou a resposta amanhã, mas, cara, pensa na sua vida, pensa no crescimento, pensa que vai ser sua independência financeira e tal, contrato são de 5 anos e toda aquela coisa. Tá, beleza. Fui pra casa, aí o destino do CT até em casa dava 15 minutos, eu rodei a cidade quase toda para chegar em casa pensando o que eu ia fazer e tal. Aí beleza, chegou no outro dia, ele, cara, não tem o que fazer. O presidente falou que tem que aceitar essa proposta e tal, que não vai vender o Douglas, mas tem que aceitar a proposta, que você vai ser vendido e tal, beleza. Tá bom, beleza. Aceitamos a proposta, chegamos na China e tal. Primeiro aquele impacto, né, cara? Aquele impacto já de... Você vai ver e fala, não, mano, aqui tem muito mais gente do que eu pensava, né? Aqui a realidade é totalmente outra, aqui você é louco. Aí você já vai, começa, porque nós saímos do Brasil na época e fomos fazer pré-temporada na Coreia. E daí você já começa a viver o frio, né? Aí você já fala, mano, não tava preparado pra isso. Com a vontade de sair da Bahia pra ir, irmão. E vou te contar mais, eu saí era no carnaval, em fevereiro ainda. Que isso? Nossa, aí não, isso é cruel. Isso aí é pra matar o baiano, pô. O couro tava comendo em Salvador, irmão. O couro tava comendo. E daí eu saí de Salvador pra ir pra lá. Eu falei, nossa, mano, meu Deus do céu, como é que pode? Os caras só deixaram passar um pouquinho o carnaval. Passei, eu acho, 2 dias de carnaval em casa e já fui pra lá.
Aí chegando no frio e tal, aí, meu Deus do céu, mano, frio, a mão, pô, toda os pés, tudo para treinar de manhã cedo, aquela a temperatura, o vento passava, cortava os lábios, pô, eu nunca tinha vivido frio extremo assim, né? Eu tinha vivido frio do sul, mas, né, para você ir lá para a Coreia para ver aquele frio todo, meu Deus do céu. Daí vai acontecendo, o tempo vai passando, você vai já, né, convivendo com o clube e já tendo conhecimento que você vai ter que viver aquilo ali pelos próximos anos e tal, seu coração vai dando uma quebrantada, você já vai, né, vivendo e tal, aquela coisa, e depois você já começa a viver outra coisa, você já começa a ver o cenário de outra maneira. Pô, quando a gente chegou em Guangzhou, irmão, tava na terceira maior cidade da China, então você já começa a ver outras possibilidades, você já começa a enxergar as coisas diferentes. Você já começa a ver o futebol tá crescendo, daqui a pouco vai vir grandes jogadores, e o contrato vai indo, fulano de tal tá chegando, E você e o chegou campeonato no tá se augezão, reforçando. né, da China, não foi? Cara, Quando tava chegando os grandes jogadores, né? foi. Nossa equipe, nós fizemos... o Guangzhou até então era um dos melhores times da China, né, cara? Não é à toa que dos últimos anos, dos anos que eu passei lá e de alguns anos após, ganhou quase tudo, sabe? Só não foi campeão da Champions, mas ganhou a possibilidade de jogar Champions e tudo mais. E daí você começa a ter aquela possibilidade de jogar contra os caras que você só via no videogame, ou via na TV, jogar no videogame e tal, aquela coisa, né? Então vai acontecendo, aí você já vai criando uma imagem diferente. Então, isso também já foi uma coisa que, como você falou, eu já fui abençoado por isso também, entendeu? No momento que eu cheguei, o campeonato já deu aquela virada e já foi vindo jogadores, né, de alto nível e tal, os caras da Premier começaram a chegar lá e tal, e daí a coisa foi até hoje, né, o campeonato, claro, deu aquela declinada, mas porque também chegou a um nível onde não tinha mais para onde ir, né? Chegou ao boom ali que não tinha mais para onde se estender. E aí, assim, depois dessa. Pode ir, Matheus, vai lá, meu Não, parceiro. pode ir. Então, aí, depois dessa passagem ali pela China, o Pauron, na época da China era o Pauron, né? Porong. Volta ao Rio de Janeiro, não, volta ao Brasil e vai pro Cruzeiro, né? E aí você pega aquele time espetacular do Cruzeiro, campeão 2013, mas também acaba não ficando muito tempo. Você acha que faltou um pouco de oportunidade ali naquele time? Cara, até que não. Assim, eu vejo que, tipo, o que aconteceu no Cruzeiro realmente era para acontecer, sabe? Eu não ponho ali nem possibilidade de eu continuar em 2014, nem situações, porque o que aconteceu? Eu fui emprestado, né? Eu era do Guangzhou ainda e fui emprestado para o Cruzeiro, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando o Guangzhou contratou mais um estrangeiro, que foi o Elkson, eu não tinha capacidade para jogar Champions da Ásia do ano seguinte. E daí, tipo, eu tava jogando só o Campeonato Chinês e a Copa da China, e não iria jogar Champions. E daí, pedi para ser emprestado, eles me emprestaram pro Cruzeiro. Só que eles não me venderam pro Cruzeiro. Eles me emprestaram, e com data de, obviamente, com prazo para ser comprado, né? E no momento que eu joguei o Mineiro, comecei jogando o Brasileiro, e tinha o revezamento e tal, aí chegou o Dedé, tava eu, o Léo, e chegou o Bruno Rodrigo e tal, aí a equipe foi se criando ali, né? Claro, criou o alicerce, mas tinha um revezamento de algumas partidas. Então, quando chegou a data de compra, o time aqui, pô, meu papai aí, né, paizão e tal, queria mandar até um grande abraço para ele, o time começou a ajeitar a minha ida pro Inter, né? Então, quem fez a possibilidade de compra foi o Inter, não foi o Cruzeiro, entendeu? Então, dentro disso, eu falo, o que aconteceu no Cruzeiro era para ter acontecido mesmo, sabe? Assim, eu não sei se eu ficaria mesmo se eu continuasse jogando, entendeu? Porque o que aconteceu foi o seguinte, a proposta do Inter foi maior, entendeu? Impossibilidade de compra. Então o Guangzhou vendeu, na verdade o Guangzhou não queria nem vender. Ele vendeu uma parte do passe e a outra parte ele me deu, né? Da outra parte ficou entre meu empresário na época, que era o Otávio Rigoni, que é irmãozão também. E daí a gente ficou com passe e tal, mas o Inter que comprou outra parte. Então, tipo, no Cruzeiro, cara, eu vivi ali no Cruzeiro intensamente, cara. Eu vivi BH intensamente, assim, pô, eu vivi tudo no Cruzeiro. Quando eu voltei, cara, pô, você é louco, só o sentimento de você estar voltando pro Cruzeiro, tá? E quando a gente começou a engrenar também para começar a ter a possibilidade desse título, você é louco, a cidade tava maravilhosa, né, cara? A gente, você é louco, curtia o treinamento passou a ser aberto, e a torcida aí o Mineirão lotado de sempre,
E, pô, a gente também, sem falar que antes a gente quase seria campeão mineiro, e daí o campeonato já teve um outro sabor, porque a coisa já ficou um pouco mais competitiva. Então, ali em BH a gente viu, graças a Deus, tudo ali. Foi muito bom. E Paulão, eu tava vendo uma entrevista que você deu pro Globo Esporte, e aí eu vi lá você falando que você quase foi pro Flamengo, né? Eu sou flamenguista e tal, né? Então, assim, eu queria entender como que foi essa sua possibilidade, essa sua quase vinda, né? Assim, né? Lá colocou, né? Essa quase vinda, essa especulação sua de poder jogar no Flamengo, porque aí você já faria 2 duplas de rival, né? Porque aí você já tinha jogado no Inter e Grêmio, aí você já ia pegar Vasco e Flamengo, aí realmente você já ia ficar com o sarrafo lá em cima. Aí né? lá Mais pra cima, ainda. né, mano? Mas como é que foi essa possível negociação aí com o Flamengo? Cara, isso aí se dá graças ao Rogério, né, cara? Graças ao Rogério, que também é um treinador, um cara que me ensinou muito, cara. Assim, me ensinou muito e eu sou muito, e ele sabe disso. Falo sempre, em oportunidades a gente está sempre falando, manda mensagem, a gente está sempre falando. A ida para o Flamengo foi porque ele pediu, né? Ele quem pediu, não foi uma outra situação. No Flamengo nós temos o Juan, que, foi um cara que jogou comigo, eu já falei em inúmeras, né, entrevistas que a satisfação que eu tenho de ser amigo dele, eu acho que ele não tem noção e as pessoas também não têm pelo fato de ser muito fã dele, né, enquanto jogador, enquanto pessoa, família e tal. E até a possibilidade de ter jogado com ele, pra mim, também foi meio que zerar o game, assim, tá ligado? Então... O Juan, maravilhoso, um Deus, é louco, Deus, nossa, ele joga de terra. Nossa, tá maluco. O Juan era outro nível, cara. Com 38 anos, o que ele fez no Flamengo, aquela passagem... 8 nível. Pô, o cara jogava de terno, enfim. Coração rubro-negro falando aí do menino. Pô, aí, não dá. Juan é Juan, cara. Juan não, espetacular, espetacular. Juan é bagulho doido, velho. Ele é aquele cara que, merecia ter ganhado mais títulos, né? Foi um cara gigantesco na carreira, mas, cara, o que ele jogava. E era engraçado, só um adendo, né? Porque aquela seleção brasileira era o Lúcio, zagueiro, já que a gente tava falando isso. E o Juan só no refino ali, filhão. O Juan, se tivesse negócio de saída de 3 na época do Juan, ele já tinha deitado. Mano, independente, com respeito a todos, independente, ele seria um dos maiores da história. Ele seria o maior da história. Assim, ó, disparado. Porque o que ele fazia... Irmão, você tá falando de jogo. Isso, jogo dia de domingo, dia de quarta. Imagina quem convivia com ele toda semana, irmão. Todo dia no treinamento pra ver o que aquele cara fazia. Então, tipo... Você é louco, eu já falei inúmeras vezes com ele fala, pô, nego, vai, deixa disso e tal, vai, pô, você é louco, o nego velho é outro nível. Então, tipo, ali, tá, e daí Juan já era diretor do Flamengo, né, que ele parou e já se tornou diretor, ficou lá na direção, e o Rogério chega, nessa que o Rogério chega, né, tipo, a equipe tá montada, tinha seus jogadores, mas obviamente todo treinador tem um ou outro que você trabalhou um tempo, ou trabalhou, né, antes de você ir pro clube, que acaba direcionando alguém que você criou confiança e tal, e direciona, ou então pede a contratação. E eu fui um desses caras, né? Isso palavras, obviamente, dele, e também, obviamente, palavras da matéria que saiu do rapaz que trabalhava lá e tal, né? Que tinha pedido e tal. Só que aconteceu o seguinte, quando a gente trabalhava junto no Fortaleza, surgiu a possibilidade de ir pro Cuiabá, tá? E eu tava para renovar o contrato com Fortaleza. Questões que eu acabei não renovando o contrato com Fortaleza e fui pro Cuiabá. Logo quando ele chegou, eu não poderia ir pro Flamengo mais, porque eu já tinha completado os 7 jogos e já tava no segundo turno, né? Quando ele foi para lá. E não poderia ir. Tá, a gente conversa e tal, ele pega e me fala que ele tinha vontade de continuar trabalhando comigo e ia pedir a minha contratação no Flamengo. Tanto que ele fez isso, que ele chegou lá e pediu, e eu fui um dos nomes. Só que a diretoria não chegou, e também hoje também nem importa mais o que foi que aconteceu, e acabou não tendo essa contratação. Só que daí ele me falava, né? Tipo assim, ele dava né? A gente encontrou umas 2 vezes antes de completar o 7º jogo do ano seguinte, que ele já estava no Flamengo, e ele falou, pô, bom, se a gente conseguir, né? Fazer a venda de alguns jogadores aqui e tal, vai facilitar a tua vinda para cá, porque a gente já tem um número maior de zagueiros e tal, mas seria muito bom se a gente voltasse a trabalhar junto, e eu vou continuar trabalhando em cima disso.
E foi disso que aconteceu. E estourou isso em conversa eu com ele. Né? Eu nunca iria abrir esse assunto e vocês não queriam saber se o rapaz lá não cita a situação. Né? Então, tudo isso se tornou notícia depois do áudio lá que vazou e tal. Então, depois disso que as pessoas vieram me perguntar e tal, se eu era um dos, eu falei, rapaz, eu era, porque... E daí veio, né, depois uma matéria falando que eu era um desses jogadores que estava na lista de contratação daquele ano. Então, para mim, né, cara, como você falou, seria o segundo estado que eu conseguiria jogar nos 2 clubes ali da capital e para mim seria muito bom. Né, e aí teria sido campeão de tudo também, né? Falar, deixa eu tirar minha onda porque o Giovanni é vascaíno, aí ia ser campeão de tudo se tivesse ido pro Flamengo também. Fala aí, Giovanni. Uhum. Aqui a gente também tem o nosso clássico aqui na resenha, né? O Matheus é flamenguista, eu sou vascaíno. E aproveitando o gancho, então, já que a gente está no Rio de Janeiro, falando de Flamengo, vamos falar do Vasco também, Paulo. Assim, como é que você enxerga essa sua passagem pelo Vasco? É o que a gente ouve muito, né? O Vasco é um turbilhão de sentimentos. É um time que, se a torcida te chama, é maravilhoso você jogar. Mas se a torcida não te ama, não precisa nem te odiar. Mas se ela não te ama, já é um pouco mais complicado, né? Como falam, São Januário, não só São Januário, mas jogar no Vasco é um território hostil. Você sente que foi um pouco disso também, dessa sua passagem? Teve muito dessa questão, assim? Giovanni, cara, eu vou te falar que a minha chegada no Vasco, a minha primeira passagem, que foi logo quando eu cheguei, né? E depois eu tive que representar o Inter e voltei. A minha primeira passagem, cara, eu vejo como uma passagem tranquila. Eu acho que tudo se tornou mais complicado depois da postagem. Isso aí é nítido, é fato. Isso aí é claro. Depois da postagem, tudo se tornou uma situação muito complicada. Mas até então, a passagem se deu para um clube que estava numa pressão, né? Um clube muito grande, com a camisa muito forte. A gente não precisa nem falar disso, porque todo mundo sabe disso. O nível de camisa e o nível de força que o Vasco tem. E a primeira passagem foi dentro de tudo que o futebol normal traz. Pressão. Você fez parte do último time do Vasco que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que foi aquela 7ª colocação e posteriormente a Libertadores no ano seguinte. E eu posso tirar uma onda aqui com o Matheus, que eu fiz o gol da classificação com a Libertadores, mano. Quem quiser assiste. Então, mano, é dentro dessas coisas, tipo... Então, dentro disso, mano, eu vejo que a primeira passagem foi passagem tranquila. Com essa classificação em 7º, classificando para a Libertadores e tal. Só que o seguinte, irmão, a partir do momento que aí vem a situação onde as coisas que eu penso, sabe? De repente, falar tudo que eu penso não vai agradar e também não vai trazer aqui mudanças. Mas deveria ser tomada de uma maneira diferente o nosso ano a partir dali, sabe? O ano seguinte da Libertadores. Tínhamos um time que nós sabíamos que não iria brigar pela Libertadores para ser campeão, né? Nosso time não era um time para brigar para a classificação de título da Libertadores, né? Com todo respeito a todos, obviamente. Nosso time era um time bom, mas obviamente sabíamos da nossa limitação. Mas foi colocado que iríamos brigar pelo título, né? Já começa aí. Então, a partir do momento onde você já começa a dar esse tiro, a coisa já não começa a sair muito bem, porque, né, o elenco se fortaleceu, obviamente, mas a gente sabe a capacidade da competição. E dentro do próprio Campeonato Brasileiro, classificamos em 7º, agora vamos brigar por G4. Irmão, é um outro campeonato. É uma outra dificuldade, é uma outra questão, entendeu? Então, essas coisas, da maneira que foi direcionada, eu penso que o direcionamento da competição no ano seguinte não foi se dado da melhor maneira, mas não estou aqui para julgar e nem é essa a nossa conversa. Então, a minha passagem pelo Vasco se deu muito disso. Acho que ela começou a ser um pouco, né, difícil depois da postagem. Eu não tinha nada a ver com a postagem. Né, eu conto para as pessoas e o cara fala, e por que você postou? Mano, é porque eu sou muito assim, cara, eu sou muito de comprar a briga dos outros, tá ligado? Eu sou muito... Porque eu não estava envolvido naquele momento, né? Não era um dos alvos da torcida até aquele momento. Eu me tornei alvo depois que eu fui tentar defender alguns amigos. E daí a postagem foi entendida de uma maneira diferente, né, cara? Que como se a gente estivesse fazendo qualquer tipo de postagem ofensiva ao clube, e não foi isso.
Não foi isso. A postagem não foi essa. Mas entendo, respeito, e também em outras ocasiões eu pedi desculpa, e novamente estou aqui para pedir desculpa ao torcedor do Vasco se ele se sentiu ofendido naquela época. Estou aqui alguns anos após, né, mais maduro, mais ciente, me informando que também não foi com o intuito de bater de frente com a torcida, isso nunca na minha vida, nunca foi esse tipo de jogador, nunca foi esse tipo de pessoa, mas entendo também aquele momento, né, todo mundo com os nervos muito à flor da pele, e acabou se dando uma situação não favorável, né, a alguns jogadores que estavam ali. É isso. Aí o Giovani vai falar se teve mágoa aí da torcida do Vasco ou não, que ele tem um lugar de fala aqui. Eu não posso falar por todos os torcedores. Mas posso falar que assim, é uma situação muito complicada. O Vasco vem de um momento muito difícil, se tornou SAF e se esperava muito, e o time hoje está brigando contra mais um rebaixamento. Um time que investiu, acho que 115 milhões ou um pouco mais, e está brigando contra o rebaixamento, né? Então, é complicado. Eu acho que a passagem do Paulão pelo Vasco foi uma passagem muito boa. Um jogador que trazia uma segurança, era um jogador de confiança. Tanto que tem um caso que eu acho muito interessante, né? Que acho que foi com o Jorginho, que teve uma partida contra o Grêmio, que eu acho que vocês precisavam vencer ali a qualquer custo, e o Jorginho queria colocar, acho que o Kelvin. E aí você chegou ali e falou, Jorginho, bota o Kelvin vai sair muito pro jogo, a gente precisa segurar. Eu acho que teve um expulso, acho que o Henrique foi expulso. E tu chegou e falou pra ele botar o Galhardo. Conta um pouquinho dessa história aí, como é que foi essa resenha aí? Cara, assim, é por isso que eu falo, tipo assim, ó, é por isso que eu falei agora há pouco que meu problema com o Vasco se deu depois da postagem, entendeu? Porque, tipo, até ali eu tava jogando. Eu vinha jogando, cara, eu vinha jogando direto, entre, né, como todo jogador, com possibilidade de errar ou acertar, eu vinha jogando. Eu era titular, eu era capitão, né, na época, e vinha jogando com o Jorginho, né? Não, vinha jogando e Jorginho assumiu. Eu vinha jogando com o Zé Ricardo, Jorginho assumiu, eu continuei com o Jorginho, logo depois eu pedi para o afastamento. E daí o que aconteceu? Nesse jogo, eu não vinha jogando, mas graças a Deus, cara, eu por onde eu passei, eu consegui criar amizade e laços fortes, assim, das pessoas confiarem em mim. E nesse lance foi exatamente isso. Tipo assim, eu tinha uma proximidade das pessoas dentro do clube e tinha do grupo, né? E com o Jorginho ali a gente tava, porque eu nunca tinha trabalhado com ele, a gente tava criando um relacionamento, que também foi um técnico que depois eu passei a trabalhei no Cuiabá. Agradeço, mando um grande abraço pro Missa também, uma pessoa maravilhosa, cara, que depois a gente conheceu, o Joel também, seu assistente, um abração para ele. A gente falou agora há pouco, tem um tempinho aí que a gente trocou uma mensagem e tal. E daí eu mandei um grande abraço para ele, na época. E daí o que aconteceu nesse jogo? Ele queria realmente botar um time um pouquinho para sair mais, porque a gente estava com muito espaço para contra-ataque, né? Só que a gente estava tomando aquela pressão que, para quem estava ali no estádio, obviamente, o torcedor estava agoniado, e o Jorginho estava agoniado, mas nosso time estava consistente, estava marcando certinho. E o contra-ataque que a gente precisaria ter no momento não era com o Kelvin no espaço, sabe? Era o contra-ataque do carregador de bola. E o Galhardo era esse cara, né? Galhardo carregava muito bem a bola ali, recebia falta, parava o jogo e tal. E Galhardo tinha vindo muito bem na semana, e o Jorginho tava agoniado e tal, não sei o quê. E daí ele olha assim pro banco e me chama. Aí eu, oi, professor. Aí, tipo, a gente debateu ali alguma coisa e eu falei, professor, ó, tipo, claro, com todo respeito a ele, eu falei, professor, eu acho que com todo respeito, né? Eu acho que eu teria que fazer outra mudança e tal. Ele bateu, você acha? Eu falei, acho. Pô, o Paulo Mar vai ficar muito retrancado. Não, professor, a gente vai sair no contra-ataque e tal, a gente vai ter a bola e tal. E foi um pouquinho dessa discussão, né? Coisas que, tipo assim, no dia a dia do trabalho, você, obviamente, como ele também vê, a gente também faz parte do time, a gente vê o jogador que também está capacitado para aquela partida, né? Mas respeitando, obviamente, a opinião do treinador e né, a hierarquia dele. E daí ele me pediu a opinião, eu dei, a gente acabou sendo feliz, porque de repente bota o Galhardo e as coisas dão errado. O Paulo ia ser mais massacrado ainda. Aí ia cair nas momento costas, deu certo. né? Nossa, mano. Mas deu certo, tipo, pô, depois a gente até brincou e também tem uma matéria, eu acho, falando sobre isso. Me pegou ali, focou, eu conversando com ele e tal. Mas, pô, o Jorginho é um excelente profissional, um cara que conhece muito a bola, né? E esse tem responsabilidade para falar que jogou muito e é um bom treinador, né, cara? Muito bom treinador. Mas aí, Matheus, acho que a gente teve um spoiler aí da futura carreira do Paulão, hein? Visão de jogo espetacular. Espetacular. Eu ia fazer essa pergunta, mas antes eu ia falar do Fortaleza pra gente fechar e falar sobre a sequência da carreira, porque o Fortaleza vai estar disputando, não sei quando esse episódio vai no ar, mas o Fortaleza, o Leão do Pici,
vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra a LDU. E aí, Paulo, você passou pelo Fortaleza, você pegou, né, você mesmo me falou aí desse trabalho com o Ceni, né, você pegou o início desse apogeu, né, porque quando o Ceni chega, é o início mesmo desse processo. Como que era? Na época que você estava no Fortaleza, já havia esse planejamento para chegar no patamar que eles chegaram hoje? Ou você que esteve lá, você se surpreende com a maneira na qual o Fortaleza se desenvolveu nesses últimos anos? Matheus, mano, e Giovanni, vou falar uma coisa para vocês, irmão. De repente o nego vai falar, pô, Paulão é maluco e tal, como você falou. A gente não sabe quando é que vai ao ar esse nosso bate-papo aqui. Mas, irmão, vou te falar uma coisa. Com todo respeito aos clubes, obviamente, né, mano? Mas se o Fortaleza continuar mantendo esse nível de administração, que, pô, o Marcelo Paz é um cara, assim, fora da curva, tá ligado? Ele é um cara administrador nato, assim, ele é um cara que, ele sabe muito, ele é muito respeitador, é um cara conhecedor. Não é à toa que outros clubes grandes do Brasil já tentaram contratar e levar ele do Fortaleza de verdade, né? Cara, assim, vou te falar, o que aquela torcida faz e o amor que aquela torcida tem e o quanto enche aquele estádio, irmão, se deixar continuar nesse nível, as pessoas que continuarem no clube mantiverem esse nível de profissionalismo, irmão, vai ser uma força no centro, vai ser uma força para cá no sul, vai ser uma força mais do... É louco, Fortaleza vai se tornar uma potência muito grande. Te falo mais, se for campeão dessa Sul-Americana aí, irmão, você é louco, você vai ver. São os próximos jogos do Brasileiro, eu acho que assim, ó, ingressos vão se esgotar assim, ó, num piscar de olhos. E piscar de olhos, porque a galera é apaixonada também, né, Paulo? Irmão, assim, ó, é loucura. É loucura. É loucura. A cidade, no último jogo do Fortaleza, no Bahia e Fortaleza, né? Aí meu irmão teve no hotel, foi ver uns amigos nossos lá e tal, batendo um papo com alguns amigos e tal. E eles já falaram que a torcida, assim, tem o quê? 15 dias que eles classificaram para a final? Mais ou menos, né? Um pouco mais. Disse que a cidade só vive isso. A cidade só vive isso. Tipo assim, o brasileiro é um campeonato importante, mas a cidade só vive isso. Quando nós classificamos no primeiro ano para jogar Sul-Americana, você não tem noção que foi aquilo ali. Você não tem noção, tipo, a nossa saída da cidade. Você compreende o que dá pro clube conquistar, né, Paulo? Porque, assim, exatamente. O Fortaleza já faz campanhas, assim, extremamente boas no Brasileirão, mas ele sabe que ainda não tem o cacife para disputar um título de pontos corridos, né? Então acaba exatamente. que o mata-mata, ele se torna, de fato, a chance do título, igual a torcida do São Paulo abraçou a Copa do Brasil, que era o que é meio que assim, cara, o que a gente tem de elenco hoje é isso, né? Eu acho que o Fortaleza, ele compreende muito isso, né? A torcida compreende que, cara, a gente já tá fazendo história, e é esse título aqui, talvez, por exemplo, se o torcedor do Corinthians estivesse na final da Copa Sul-Americana, ele não daria tanto valor quanto os caras do Fortaleza estão dando hoje, né? Exatamente, você falou tudo. É o compreender onde você pode chegar. Não é compreender a sua capacidade, não é capacidade. É compreender onde um momento você pode chegar naquele momento. Naquele momento você pode chegar ao título da Sul-Americana, irmão. É história. Tá dentro da história do clube, entendeu? Tá dentro da história das pessoas que estão ali presentes. Ou no staff, na direção, ou os jogadores que estão ali presentes. Então, tipo, mano, é essa compreensão que deixa o ambiente do clube mais leve, sabe? A vivência, a cidade, você usufruir da cidade de uma maneira tão gostosa, tá ligado? Como, tipo assim, os anos que eu vivi em Fortaleza, mano, tipo, vou te falar, sei lá, eu acho que, pô, foram anos, assim, maravilhosos, mano. Pela compreensão do que se tava se entregando, tá ligado? Tipo assim, pô, a briga na competição não era pra ser campeão, não era pra ser campeão brasileiro, era pra estar bem dentro do Campeonato Brasileiro, sabe? Era para estar bem dentro da Sul-Americana, a briga era para ser campeão cearense. O que viesse além disso, e da Copa do Nordeste estava batendo nas finais, o que viesse além disso seria lucro e amadurecimento para os próximos anos, entendeu? Então é esse amadurecimento, chegando nesse nível, a gente precisa amadurecer o que está nesse nível, para a gente dar um passo, para a gente dar outro passo. Então essa compreensão das pessoas que estão lá presentes e da torcida, eu acho que é o que faz todo mundo hoje, assim, se sentir à vontade para jogar no Fortaleza. Eu acredito que, independente de ser campeão ou não da Sul-Americana, eu acho que pouquíssimos jogadores hoje diriam não ao Fortaleza. Assim, Paulo, você tá falando pouquíssimos clubes, porque a cidade é muito boa,
O clube vai viver coisas boas dentro do clube, o clube está se capacitando financeiramente, estruturalmente, fisicamente. Então, você vê que há mudança em cima disso. Então, pouquíssimos jogadores não irão querer viver esses momentos, entendeu? E principalmente quem quer fazer história. Porque a partir do momento que você chegou lá campeão da Sul-Americana, você vai brigar agora pela Libertadores. Você vai classificar no que vem para a Libertadores para jogar a Libertadores. Você está criando histórias, irmão. Você está fazendo histórias no clube onde você está passando. Então, a passagem lá foi muito boa, cara. Foi muito boa. E tipo assim, você via que o desejo, né, dos profissionais era amadurecer a cada etapa. Passando por etapa. Ninguém queria dar um passo, sabe? Ninguém queria dar um salto e cair logo na Libertadores. Vamos disputar a Libertadores. Não. Vamos passar por aqui, a gente tem que passar por isso. Vamos deixar cada alicerce aqui seguro para a gente ir lá, depois estar lá em cima e, sabe, despencar. Então você vê que o Fortaleza está nessa caminhada aí. Não, com certeza. Eu acho que o Fortaleza realmente está nesse nível aí, com a galera abraçando, vai ser cada vez mais histórico mesmo, né? Inclusive estaremos na torcida pelo Leão do PC contra a LDU. Para terminar, Paulão, para a gente fechar já, passamos aqui de 1 hora de resenha já, preciso te perguntar a respeito, né? 37 anos, se recuperando dessa lesão, se Deus quiser vai se recuperar muito bem. O que você tem planejado? Você tem falado muito sobre visão de jogo, sobre essas resenhas aí, essa troca de ideia com o Jorginho sobre, não, vamos fechar mais aqui, não vamos pegar muito esses espaços, essa experiência que você adquiriu dessas passagens, né? E aí você cita também muitos treinadores, né? Os que você mais citou também são ex-jogadores, né? O Ceni, o Renato, o próprio Jorginho. E aí, cara, vai seguir na área mesmo ou vai tirar aquele período para dar uma descansada, pensar em outras coisas? Como é que você tem feito esse processo de transição da carreira de jogador para o que vier agora? Então, cara, o que é que eu tenho feito, assim, sabe, Matheus? Eu procuro, assim, buscar um pouquinho em cada área, sabe? Ultimamente, eu tenho visto, assim, que eu preciso melhorar um pouquinho em relação à gestão, sabe? Lidar com as pessoas. Porque em qualquer área que eu for trabalhar, ou na parte administrativa, ou no campo, qualquer área, né, cara? Você precisa lidar bem com as pessoas. Eu sou um cara que eu acho que eu sei lidar com as pessoas, sabe? Mas, de repente, em alguns momentos, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade sobre isso, sobre o entendimento, sobre como saber levar uma situação, sabe? Eu acho que a palavra certa é se levar a situação, né? Que em alguns momentos a pessoa está ali só como ouvinte, sabe? Só como ouvinte. Então, em outros momentos você tem que expressar o que você está pensando. Então, alguns momentos eu ainda balanço sobre isso, sabe? Então, eu tenho percebido assim que eu tenho que aprender um pouco sobre gestão. Sobre campo, cara, a vivência do dia a dia, dos anos, né, vai te levando a ter essa leitura, né? Trabalhar com técnicos também, com pessoas também que têm essa leitura, vai te fazendo amadurecer mais. Mas cara, assim, eu hoje vejo que a minha passagem pós, né, campo vai ser, eu acho que não vai ser no campo. Eu acho hoje. Hoje eu vejo que não vai ser no campo. Sabe, assim, não sei te falar o porquê. Né? Eu vejo que, tipo assim, se eu for trabalhar com pessoas, com técnicos capacitados, né, que de repente vão abrir minha mente, né, pô, Paulão, eu acho que você consegue, cara, se eu tenho uma leitura, você consegue ter uma leitura, de repente eu estude para isso, sabe? Assim, pô, tenho grandes amigos que já estudaram ou fizeram curso na CBF, ou, né, ou em outras agremiações e tal, que me falam muito que eu tenho esse lado gestor, que eu sou um cara que eu sei lidar, eu sei me envolver com as pessoas, eu chegar, eu sei, sabe, ser ali, como todo mundo fala, um capitão, sabe, você gerir algumas situações. Então, obviamente que eu preciso aprender muito, eu preciso estudar muito para isso, e eu tenho feito isso, mas como eu te falei, eu tenho feito, mas nesse momento eu me vejo como precisando estudar muito dessa gestão, entendeu? Eu preciso estudar muito dessa gestão. Tenho conversado com algumas pessoas, né, com algumas pessoas sobre isso, tenho tentado aprender também com algumas pessoas sobre isso, ouvindo muito, o podcast hoje ensina muito, além de você estar só no didático, né, mano, te ensina muito, te faz ser o ouvinte, que eu falei agora há pouco, porque você não tem com quem debater, te faz ouvir bastante e aprender muito.
Então eu tô nesse momento, cara, eu tô nesse momento. Se eu vier aí a fazer um curso e, né, a paixão pelo campo vai existir a todo momento, sempre, né, cara? Eu acho que o jogador de futebol ele vai estar sempre apaixonado pelo campo, mas ele também tem que entender qual parte do campo ele tem que estar. De repente seja no campo ali de grama sintética, né? Na partezinha do campinho ali só dando ajeitada, mas tá indo muito para esse caminho, acho que tá indo muito para essa parte fora do campo do que como treinador ali. Mas de repente aí, quem sabe, venha trabalhar com um cara que seja um puto estudioso, um cara muito bom e de repente a gente já siga junto, mas além disso, acho que eu vou mais para a parte de gestão. E a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa aí, dessa resenha maravilhosa com o Big Paulo. E Paulão, antes pra gente encerrar, Paulão, o Matheus quis ir muito adiante, né? O cara tá quase te aposentando aí, que é isso? 37 anos, a gente tá vendo que tem jogadores aí voando aos 40 e poucos anos, o goleiro Fábio, o Nenê na Série B. Então, vamos falar um pouquinho de um futuro mais recente, vamos falar de 2024. Cabeça tá no Paysandu, a vontade é de disputar, quando você retornar dessa lesão, é disputar a Série B pelo Paysandu, ou você pode ouvir aí uma proposta, outro clube, talvez retornar à Série A. Qual o teu desejo maior para a próxima temporada? Giovanni, então, cara, eu acho que no momento não passa outra coisa na cabeça do que viver essa situação aqui, entendeu? Viver, sentir. Porque assim, se eu te falar que não faz parte do meu desejo de coração, eu vou estar mentindo, sabe? Eu vou estar mentindo, porque é o que eu falei agora há pouco. Quando eu estava no Fortaleza, eu queria viver momentos, etapas, sabe? Eu queria me tornar aquele cara que chegou lá na Série A do primeiro ano, que, o time conseguiu permanecer e no ano seguinte já brigou pro Sul-Americano, disputou a Sul-Americana. Então aqui eu quero viver todas as etapas possíveis, né? Enquanto o clube achar que eu devo viver, óbvio que eu sou funcionário do clube, enquanto as pessoas também que comandam o esporte entender que eu também faço parte e sou importante nessa toada, né? Então eu quero viver esses momentos aqui, sabe? Eu sei que, de repente, vão ser situações difíceis, óbvio, né? São 5 anos fora da competição, muitas coisas mudaram daqueles 5 anos para cá, né? O último ano que disputou para agora, para o ano 2024, que vai viver a Série B. Muitas coisas mudaram, então a gente entende da dificuldade que será, sabe? Entende o quão difícil vai ser 2024 para a gente, disputando a competição e tal, porque a gente já entende que a logística vai ser um pouco difícil, porque a gente mora distante, a gente entende tudo isso, mas a gente também já está amadurecendo para tudo isso, entendeu? Então, obviamente, eu tenho esse desejo de continuar aqui, curar o mais rápido possível, cara, tá? O mais rápido pronto, assim, para trabalhar, para estar no campo. Daí, o que vai acontecer, ser convocado, ser escalado e estar jogando ou não, isso vai depender do meu rendimento, vai depender também do treinador se vai optar em jogar com o meu estilo de jogo, ou então qualquer outra coisa, né? Mas em vivenciar o clube, eu acho que meu coração tá muito nisso. Tá muito em vivenciar aqui, Belém, vivenciar, eu acho que sentir, sabe, aqui uma coisa que tá muito assim no meu coração é no primeiro jogo da Série B. Isso eu quero estar presente, tá ligado? Eu quero estar presente. Mesmo quando eu não tenho condição de jogo, eu quero estar vestido, uniforme pra estar no campo. Sim, pra sentir, tá ligado? Sabe como é que você... Sabe aquele momento que você faz um filho e fala, não, quando meu filho nasceu, eu quero, tá ligado? Tá lá pra carregar, pra sentir o choro dele, pra ver... Sabe? Então, é muito disso. Tá aqui no primeiro jogo, tá aqui vivendo, tá passando por essa dificuldade, tá passando pelos momentos e tal, e a gente brigando para lutar e para conseguir permanecer na Série B, sabe? Lutar para a Série A, se for, ninguém sabe o que é que vai acontecer, como é que vai ser montado o elenco, ninguém sabe nada, estamos falando aqui de uma possibilidade de permanência para 2024. Então, é uma coisa que eu tenho no coração, sim, permanecer aqui. Agora, ao ouvir proposta, no momento nem tem como, né? Nem tem possibilidade disso, estando machucado e tal. Mas, cara, profissional é profissional, né, cara? A gente sabe como é que é, né? A gente sabe como é que é. Essas coisas acabam acontecendo, são coisas que acabam acontecendo naturalmente. Vai acontecer, não só comigo, como com outros jogadores que também atuaram muito bem na competição. Vão abrir propostas, vão surgir hipóteses e tal. Então, essas coisas estão abertas, a gente não tem como controlar. Mas o meu desejo é permanecer aqui no Paysandu e fazer parte dessa história. Big Paulo, Paulão Caveirão, enfim, aí os apelidos são muitos, cada um vai falar aí o que prefere, mas pra gente, independentemente da grafia
Big Paulo, Paulão Caveirão, enfim, foi um prazer enorme trocar essa ideia, ter essa resenha, ter tirado esse tempo para conversar com a gente, ter passado por essa miscelânea de assuntos. Fomos do norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí, falamos de passado, presente, futuro, enfim, falamos a respeito de tudo. Só posso agradecer demais para você, agradecer também, depois do Giovanni passar aí, o pessoal que faz a sua assessoria também, que foi perfeito com a gente, foi um pessoal muito maneiro, muito bacana de ter feito essa ponte contigo. E no mais, cara, desejar para você muita fé, muita força nesse processo de recuperação, que passe o mais rápido possível, que você aguente as longínquas e chatas sessões de fisioterapia e vá ouvindo um podcast, vai, enfim, fazendo alguma coisa aí nessa reflexão sobre o futuro. Mas é isso, cara, agradecer demais pelo tempo que você destinou a gente e que possamos trocar essa ideia, trocar mais resenha daqui pra frente, beleza? Fica com Deus aí, meu velho. Valeu, Matheusão. Tô aqui só para te agradecer, você, a Giovanni, aí, pela possibilidade de estar aqui batendo esse bate-papo descontraído. 1 hora passa muito rápido, né, mano? Se tivesse fazendo a física, já ia demorar. Pô, que bom que a gente não é mais chato que fisioterapia, né, Giovanni? Na hora que eu ia falar. Não, se eu recebesse uma canção, pô, essa nem as morenas me tão toco assim, no balado, falando que eu sou mais chato do que fisioterapia, meu irmão. Senão eu ia até embora, triste. Não, tamo junto. Mas, mano, eu agradecer mesmo a possibilidade de estar aqui com vocês, bater esse papo, pô, tranquilo, muito bom participar aqui com vocês, né? Espero aí que possa ter sido um bate-papo legal, possa ter chegado ao nível aí que vocês esperavam também. Espero que os ouvintes aí, quem vai assistir também venha se deliciar aí desse papo maneiro que a gente teve. E tá bem, pô, claro, mandar um abraço ao Christopher, né? O Christopher aí é parceiro sempre, Rebeca e toda a rapaziada, Juan, também o pessoal da assessoria aqui do clube, Totti, os meninos aí, grande abraço. Então, tá agradecendo a possibilidade de estar com vocês, Giovanni também, como é sempre, desculpando qualquer coisa aí na nossa passagem no Rio, irmão. Tamo junto. Que isso, pelo amor de Deus. Só sucesso, Paulo. Tamo junto, irmão. Só agradecer a vocês mesmo. Valeu, mandar esse agradecimento aí também pro Christopher aí, pessoal da MS aí, que, pô, teve todo o carinho de atender esse nosso pedido aí para poder trocar ideia com o Paulão. E vamos para mais aí, quem sabe quando tiver na reta final dessa recuperação a gente troca mais uma ideia para saber como é que tá a expectativa aí com o Paysandu, com o Papão da Curuzu na Série B. Pô, tamo junto toda hora. Só vocês falarem com um comando aí que eles já ajeitam e a gente vai para cima. De bola, então, valeu, irmão. Grande abraço. Gente, valeu. É isso. Mais uma resenha concluída aqui no canal do Samba Fute, pedindo para você se inscrever aqui no canal, claro, compartilhar e também acessar o nosso site sambafute.com.br. Por isso, siga, curta e compartilhe o Samba Fute. Um forte abraço e até a próxima resenha. Valeu!